Essa aqui é a segunda parte do meu vídeo de Final Fantasy IV. Nessa segunda parte, eu irei contar pra vocês toda a história do jogo. Então, é claro que esse vídeo vai ter spoilers de Final Fantasy IV. Se você não viu a primeira parte, o link dela vai estar na descrição. Como foi dito na parte 1, o jogo se inicia com Cécio e o seu amigo Caim indo entregar um pacote em um vilarejo chamado Mist. Ambos passam por uma caverna enfrentando os mais diversos monstros, até que quando eles chegam no fim da caverna, ambos precisam enfrentar um dragão de névoa. Eles conseguem derrotar o dragão e acabam chegando na Vila Mist. Entretanto, quando eles chegam na vila, o pacote acaba abrindo sozinho, e de dentro dele acabam saindo diversos demônios que tacam fogo na vila inteira. É então que entre as chamas, Cécio e Caim encontram uma garotinha de cabelos verdes, que estava chorando na frente do corpo carbonizado da sua mãe. Eles tentam tirar a garota de lá, mas ela já sabia que foram eles que trouxeram o pacote para a vila, e acaba invocando um titã para protegê-la. É então que após uma luta, o titã invoca um ataque que abre uma cratera no chão embaixo de Cécio e Caim, assim gerando uma explosão que levou Cécio e a garota para um bosque misterioso. Cécio acorda e olha ao seu redor, sem sinais de Caim. Ele então segura a garota e vai procurar por ajuda. É então que próximo dali ele consegue chegar em uma vila chamada Kaipo, onde ele conseguiu chegar às pressas em um hotel onde ele colocou a garota para dormir em uma das camas de lá. Cécio escolhe uma das camas e ambos dormem. Mas o seu sossego dura pouco, pois de repente 4 soldados reais vão até Cécio para matar a garota. A Vila Mist é um lugar onde se guardavam invocadores, que eram pessoas que conseguiram ter o poder de invocar demônios para auxiliarem em batalhas, e por isso eles são considerados como perigosos pelo reino de Baron. E é por isso que o rei de Cécio mandou entregarem aquele envelope, para que não restasse nenhum invocador naquela vila. Só que como a garota tinha sobrevivido, os guardas foram atrás dela. Cécio então enfrenta os 4 em uma batalha e os derrota. A garota então acorda e agradece por Cécio ter salvado ela. E é então que ela revela o seu nome, Rydia. No dia seguinte, Cécio resolveu andar um pouco pela cidade, só que em uma das casas do vilarejo ele encontra sua esposa Rosa. Ela estava de repouso na casa de uma senhora, sofrendo de uma terrível febre, e Cécio precisaria ir atrás do rubi de areia na cidade de Dancian, pois só assim ele poderia curar a febre horrível de sua esposa. Cécio e Rydia andam por um deserto e conseguem chegar em uma caverna. Lá eles acabaram se deparando com um idoso chamado Telá. Telá era um mago que estava a caminho da cidade de Dancian para poder encontrar sua filha perdida chamada Ana, que aparentemente tinha fugido com um bardo. Cécio e Rydia falam que eles também estavam a caminho de Dancian e eles acabam se unindo com Telá para eles poderem juntos chegarem à cidade. No caminho, eles acabam descansando em um ponto da caverna. Nessa caverna, Telá conta um pouco sobre a sua filha. Ele diz que ela tinha fugido para Dancian porque Telá não tinha consentido o casamento dela com um bardo chamado Edward. Cécio aproveita a situação e também explica o seu motivo para ir para Dancian. Ele fala que a sua esposa estava com febre e que ele precisava do rubi de areia. Após uma longa caminhada pela caverna, enfrentando os mais diversos monstros, os heróis conseguem chegar na saída dela, mas acabam sendo surpreendidos por um polvo gigante chamado Octomamute. Os heróis conseguem cortar cada um dos tentáculos dele, fazendo assim ele morrer. É uma batalha bem fácil para falar a verdade. Depois disso, os heróis passam pela cachoeira e conseguem finalmente chegar na cidade de Dancian. Só que pasmem, ao chegarem lá, a cidade acaba sendo bombardeada por diversos dirigíveis vindos de Baron. Após o bombardeio, os heróis entram dentro do castelo de Dancian para ver se eles conseguiram encontrar alguma coisa. A cidade de Dancian era a guardiã do Cristal do Fogo, e esses soldados também roubaram o cristal. Mas como se isso já não fosse ruim o bastante, os heróis acabam chegando no topo do castelo da cidade. E eles acabam se encontrando com Ana, a filha do Telá, aparentemente sem vida. Ao lado dela estava o bardo Edward. Telá não acreditava no que estava vendo. Em um ataque de raiva, ele confronta Edward, mas o grito de sua filha acaba fazendo com que ele pare. Telá então começa a dialogar com a sua filha, que lhe diz que ela estava prestes a consentir o casamento dela com o Edward. Mas aí, quando eles iam fazer isso, um rei chamado Golbez atacou a cidade de Dancian e acabou roubando o Cristal do Fogo. Mas é então que Ana acaba morrendo na frente de todos. Os heróis então ficam com um questionamento no ar. Quem é Golbez? A única coisa que eles sabiam sobre esse cara é que ele estava à procura de todos os outros cristais. Era praticamente o que o Cécio fazia.
Telah então, em um ataque de raiva, acaba gritando pra todos que ele iria vingar a sua filha de Golbez e acaba saindo da sala, mesmo com Cécio lhe dizendo que ele não poderia ir sozinho. Cécio se vira pra Edward e fala que ele precisaria da sua ajuda para roubar o Rubi da Areia para salvar a sua esposa. Edward aceita e ele então diz pra Cécio que o Rubi da Areia era feito por um monstro chamado Antilion, quando ele colocava os seus ovos na sua caverna. Edward diz pra Cécio que havia um hovercraft ao leste da cidade e que eles poderiam usar ele para irem até a caverna. Hovercraft é tipo um barco misturado com dirigível. Eles então pegam o hovercraft e vão a caminho do ninho de Antilion. Eles conseguem chegar em uma espécie de caverna. Ela não chega a ser enorme e não apresenta nenhum grande desafio para os nossos heróis. Após adentrarem mais fundo nela, os nossos heróis então chegam no ninho do monstro Antilion, que se trata dessa coisa que guarda o Rubi de Areia. A batalha contra ele é bem fácil, ela não chega a ser realmente perigosa, ela só é meio chatinha por causa dos espinhos que ele solta. Depois de derrotá-lo, os heróis conseguem o Rubi de Areia e voltam para a cidade de Kaipo, onde Rosa estava de repouso. Eles então usam o Rubi de Areia nela e Rosa volta à vida. Ao voltar à vida, Cécio lhe questiona sobre quem é Golbez, e Rosa lhe diz que ele é um homem que foi contratado pelo rei de Baron para coletar todos os 4 cristais e levá-los para ele. Infelizmente, o cristal da água e do fogo já estavam em suas mãos, e os heróis agora teriam que ir até os cristais da terra e do ar que estavam nas cidades de Fabu e Toroia. Os nossos heróis ficam de repouso naquela cidade por uma noite e no dia seguinte eles partem para a cidade de Fabu para encontrarem o cristal da água. Só que para eles poderem chegar em Fabu, eles precisavam cruzar uma montanha que tinha sua passagem bloqueada por um muro de gelo. Chegando lá, eles se deparam com essa parede, mas com muita facilidade, Reed já consegue derretê-la com seus poderes de fogo. A montanha era repleta de novos monstros, que eram muito perigosos e poderosos, mas os nossos heróis conseguem cruzar por todos eles e acabam chegando até o topo da montanha. Chegando lá, eles se encontram com um misterioso homem karateca lutando contra 5 homens encapuzados e um demônio. Ele consegue facilmente derrotar os 5 encapuzados, mas tem dificuldades com o demônio, e é por isso que nós precisamos ajudá-lo. Depois de derrotá-lo, o karateca agradece pela ajuda, revelando que o seu nome é Yang. Ele é o único mestre de karatê da cidade de Fabu. Cécio diz pra ele que eles estavam indo para Fabu e que Golbez estava indo roubar o cristal de ar. Yang, ao ouvir isso, imediatamente se une ao grupo e indica que a cidade de Fabu ficaria ao leste da montanha. Os 5 então descem a montanha e finalmente chegam na cidade de Fabu. Ela ainda não tinha sido atacada por Golbez, então eles tinham tempo de poder avisar o rei que Golbez estava a caminho e que eles precisavam proteger o cristal. Ao chegar lá, os 5 vão falar com o rei e lhe contam tudo o que tinha acontecido. O rei fica em dúvida se ele deveria ou não confiar no Cécio, já que ele era um cavaleiro negro do reino de Baron. Mas quando o rei viu que eles estavam acompanhados por Edward, que era um príncipe, o rei permitiu que eles protegessem o cristal das tropas de Baron. As mulheres ficam com o rei, enquanto Edward, Cécio e Yang vão às portas do castelo para protegê-lo das tropas de Baron. Os cavaleiros de Baron avançam e os heróis derrotam eles em uma batalha. Porém, Golbez trouxe dirigíveis que começam a bombardear o castelo, e isso faz com que eles precisem recuar para dentro do castelo para se protegerem das bombas. Os cavaleiros começam a invadir o castelo aos montes, e eles começam a derrotar todos os guardas, e quanto mais eles invadem, mais os heróis precisam recuar, ao ponto de eles precisarem recuar para a Sala do Cristal. Os heróis conseguem entrar na Sala do Cristal, só que ao entrarem na sala, o único inimigo que entrou por ela foi, pasmem, Caim. Isso mesmo, o mesmo amigo do Cécio por ordem de Golbez estava em busca do Cristal do Ar. Cécio tenta impedir ele, mas ele não consegue e acaba sendo derrotado. Tinha alguma coisa que estava controlando Caim. Os amigos de Cécio tentaram intervir também, mas acabaram sendo interrompidos por ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Golbez, que invade a sala e ataca Edward e Yang com um raio verde que arremessa os nossos heróis pro lado. Golbez então ordena que Caim pegue o cristal do ar, mas Rosa tenta impedi-lo. Golbez então diz para Cécio que se a Rosa era tão importante para ele, então ele iria desaparecer com ela. É então que Golbez segura a Rosa e a sequestra, enquanto os nossos 4 heróis ficam jogados no chão. Após acordarem, Reed alerta a todos que Rosa foi sequestrada e que o cristal do ar foi roubado por Golbez. Após uma conversa com o rei, todos decidem resgatar a Rosa, mas para isso acontecer, eles precisavam de um dirigível. Entretanto, dirigíveis só eram produzidos em Baron.
Vendo isso, o rei de Fabu acaba dando aos heróis um barco para que eles possam chegar em Baron com mais facilidade, para que assim eles consigam um dirigível. O plano deles era chegarem em Baron para poderem falar com Cid, que era um mestre engenheiro e perito em dirigíveis, e pedir para que ele desse um dos seus dirigíveis para eles. E com esse dirigível, eles poderiam finalmente salvar a Rosa. Os heróis então aceitam o barco do rei e vão a caminho de Baron. Porém, uma das coisas mais bizarras do jogo acontece nesse momento. Os heróis estão indo para Baron de barco, mas de repente um monstro chamado Leviatã surge de um redemoinho no meio da água. Rydia acaba caindo no mar enquanto Yang pula para salvá-la. O barco dos nossos heróis acaba sendo sugado pelo redemoinho que Leviatã criou, e depois de alguns segundos, ele desaparece. Depois disso, Cécio acorda no meio do deserto. Infelizmente, todos os seus amigos estavam sumidos. Cécio olha por todos os lados, mas ele não consegue encontrar ninguém. Cécio então anda por um tempo e acaba chegando na cidade de Mysidia, que no caso era a mesma cidade que ele tinha sido enviado no início do jogo para roubar o Cristal da Água. Graças a isso, todos os moradores da cidade estão bravos com você e vão te receber de uma forma desagradável caso você tente dialogar com alguns deles. Cécio tenta falar com o sábio da vila, que no caso era tipo um rei, que obviamente também estava bravo por Cécio ter roubado o Cristal da Água, mas ele tenta escutar o seu lado da história. Cécio diz pro sábio que ele não serve mais o rei de Baron, e que o rei tinha um novo cavaleiro para roubar os cristais chamado Golbez. O rei acreditou em Cécio, mas ele também lhe disse que como Cécio empunhava uma espada negra, ele não poderia lutar contra o mal, pois o Cécio foi virado na sua vida inteira para o mal. Logo, ele não conseguiria derrotar o mal com o mal. Ele precisaria ir até o Monte Ordels ao leste de Mysidia para conseguir a Espada da Santidade e se tornar um paladino. Desta forma, ele finalmente estaria virado para a luz e poderia combater o mal. Para ajudá-lo, o sábio acaba lhe dando dois jovens magos para ajudá-lo, Palom e Porom, sendo que Palom era um mago preto e Porom era uma maga branca. Enquanto Cécio, Palom e Porom iam até o Monte Ordels, Golbez chamava um misterioso homem chamado Milon para matar o Cécio, para que assim ele não se tornasse um paladino. Milon aceita o desafio e vai até o Monte Ordels. Os três subiram a montanha enfrentando os mais perigosos e poderosos inimigos, até que em um certo ponto eles se depararam com uma grata surpresa. Telá também estava na montanha e acabou se deparando com os heróis, mas as suas intenções eram outras. Telá estava à procura da magia Meteo, que no caso era a magia mais poderosa do jogo inteiro, que lhe dava a possibilidade de invocar poderosos meteoros para acabar com seu inimigo. Palom e Porom se sentem honrados por terem encontrado um mago tão poderoso como Telá, e Cécio lhe explica toda a situação. Telá, após se atualizar sobre os ocorridos, percebe que ele não poderia derrotar Golbez sozinho, não apenas por estar sozinho, mas também porque a magia Meteo era muito perigosa para um senhor idoso poder usar, e ele precisaria de ajuda. Sabendo disso, Telá se une ao bando de Cécio. Após uma subida sobre o Monte Ordels, os nossos heróis estavam prestes a cruzarem uma ponte, até que de repente... Milon surge na frente deles, assim dando origem a mais uma batalha. A batalha contra ele consiste em Milon usando magias contra os heróis, enquanto os zumbis o rodeiam para te atacarem. Para ajudar um pouco, ele é bem fácil, é só você focar os magos nos zumbis e o Cécio no Milon. Os heróis conseguem derrotar ele, mas Milon não desiste e acaba entrando em uma outra batalha, mas dessa vez assumindo a sua verdadeira forma. Ele é fraco contra o fogo, então use magias de fogo contra ele se você quiser vencer. Após essa batalha, Milon acaba caindo da ponte, e os nossos heróis chegam em uma espécie de santuário. Uma luz chama por Cécio, chamando ele de filho. E de repente, os nossos heróis são teleportados para uma sala com um grande espelho à sua frente. E é então que nessa sala, a poderosa Espada da Santidade surge, e Cécio a empunha, fazendo com que a sua armadura se altere completamente. Cécio estava a um passo de se tornar um verdadeiro paladino. Mas ainda não acabou, pois para Cécio se tornar um verdadeiro paladino, ele precisava derrotar a sua forma maligna.
Cécio então entra em uma batalha contra ela, mas a sua forma era muito mais poderosa do que ele. No meio da luta, Cécio percebe que para ele vencer a sua forma maligna, ele não deve lutar. Cécio fica se defendendo o tempo todo e assim ele consegue vencer. Após essa batalha, um pouco de silêncio rodeia a sala toda. E é então que Cécio olha para o espelho e vê que o seu reflexo mudou completamente. Agora ele se tornou um verdadeiro paladino. Cécio então retorna para Micídia, empunhando a espada da santidade e com a sua armadura de paladino. Ele vai falar com o sábio que se surpreende com o seu ato. Na espada da santidade havia uma espécie de descrição, então o sábio diz que aquela descrição era exatamente igual a uma lenda de Micídia, que dizia o seguinte: o despertar de um dragão, pregando a luz e as trevas, surge alto no céu, provindo da calma terra, vem dado à lua com a sua eternidade. Traz outra promessa para a mãe terra, com generosidade e piedade. Graças a isso, o sábio acredita que Cécio era o homem que portava a luz. Logo, Cécio seria esse tal dragão que é citado na lenda. O sábio então diz que para eles irem para Barão, eles poderiam utilizar um teletransporte que fica localizado nessa casinha que fica à direita do castelo. Ao chegar em Barão, é notável que até mesmo o povo percebeu que o rei estava agindo de uma forma estranha. Tanto é que um dos cidadãos acaba revelando que Cid, o amigo engenheiro de Cécio, acabou sendo preso por ter agido contra o rei. Uma outra cidadã acaba dizendo que um karateca foi convocado para conduzir os soldados de Barão e que ele estava na pousada. Cécio então pensou que ela poderia estar falando de Yang, já que ele era o único karateca que ele conhecia. Ele então foi até a pousada e, para sua surpresa, sim, era o Yang, mas ele estava muito diferente. Ele estava rodeado por soldados e aparentou não reconhecer o Cécio quando foi abordado por ele. Yang então atacou Cécio com seus guardas e entrou em uma luta contra todo mundo, mas acabou derrotado e teve um pequeno desmaio. Após acordar, Yang recupera sua memória e fala para Cécio que Leviatã atacou eles e que após isso ele acabou tendo amnésia. Telá diz para Yang que ele estava sendo usado pelo rei de Barão enquanto ele tinha amnésia e Yang pede desculpas. Após isso, Cécio pergunta para Yang sobre o que tinha acontecido com a Rydia e com o Edward. Yang responde que Rydia tinha sido levada por Leviatã e que ele não sabia o que aconteceu com o Edward. Após isso, Yang se une ao grupo novamente e Cécio lhe diz que eles precisavam resgatar Cid da cadeia. Yang concorda e ele acaba lhe dando a chave de Barão. Com essa chave, eles poderiam entrar na cadeia e libertar o Cid. Eles decidem invadir o castelo de Barão através dos esgotos. Essa é uma parte bem curta, mas bem complicadinha ao mesmo tempo. E ao finalmente chegarem no castelo, eles acabam sendo abordados por um cavaleiro chamado Baigan. Baigan era um dos antigos amigos do Cécio, e ele acaba escutando tudo que o Cécio tem para falar por causa disso, e ele acaba se unindo ao grupo. Entretanto, Palom e Porom percebem que tinha alguma coisa de errado com aquele homem. E é então que Baigan acaba revelando ser um monstro e ataca os heróis. A batalha contra ele é bem difícil se você não souber o que você tem que fazer, mas é só você focar o tempo todo no corpo dele usando o raio que você vence de boa. Após essa batalha, os heróis entram na sala do rei, mas ele estava realmente estranho e Cécio percebeu isso. Até que em um certo momento, o rei disse que na verdade ele tinha tomado o lugar do rei de Barão e acaba revelando a sua verdadeira forma, a de um demônio da água chamado Kainazu. Ou seja, esse tempo todo o rei de Barão tinha morrido e Kainazu tinha assumido seu lugar. Era por isso que o Cécio estava buscando os cristais. Era por isso que a aldeia de Rydia pegou fogo. O rei de Barão na verdade era Kainazu, que provavelmente era um demônio que seguia Golbez. Para melhorar um pouco as coisas, Kainazu era bem fraco. A batalha contra ele é muito fácil, a fraqueza dele é raio, então não tem segredo. Depois dessa batalha, Cid acaba entrando na sala querendo derrotar Kainazu, mas ele acaba se deparando com os heróis. Cécio então lhe cumprimenta e lhe conta que Rosa tinha sido sequestrada por Golbez. Cid compreende a situação e fala que ele tinha um dirigível escondido em um lugar onde ninguém poderia encontrar, e ele pede para que todos seguissem ele. Os heróis seguem Cid, mas é aí, meu amigo, que a cena mais triste do jogo acontece.
Incrivelmente, o demônio Kainazu não tinha morrido naquela batalha, e quando os heróis estavam passando por uma sala, Kainazu começa a fechar as paredes da sala, para assim fazer com que os heróis morressem esmagados. As portas estavam trancadas e não tinha nada que eles pudessem fazer. É então que, em um ato de heroísmo, Palom e Porão ficam na frente do grupo e se despedem de todos, e eles se transformam em pedra, assim parando o fechamento das paredes. Telá até tenta salvá-los com remédio, mas ele não teve efeito nenhum. Palom e Porão se sacrificaram pelo grupo inteiro, e essa foi definitivamente a cena mais marcante do jogo pra mim. Após isso, nós vemos uma cena onde Caim está conversando com Golbez sobre o último cristal restante, o Cristal da Terra, que estava na cidade de Troia. Caim então dá a seguinte ideia: já que eles estavam com a Rosa, eles poderiam dizer para Cécio conseguir o Cristal da Terra e em troca eles dariam a Rosa para ele. Golbez gostou da ideia e Caim foi mandar essa mensagem para o Cécio. Enquanto isso, Cid guiou os heróis até o dirigível que estava guardado e começou a voar com ele, mas no meio do caminho o dirigível deles acaba sendo enquadrado por um dirigível vermelho. É então que desse dirigível acaba saindo Caim, que diz para Cécio pegar o Cristal da Terra e em troca Golbez lhe daria a sua esposa Rosa. Após isso ele acaba saindo com o seu dirigível vermelho. Graças ao dirigível do Cid, os nossos heróis conseguem chegar na cidade de Troia muito mais rapidamente. Chegando em Troia, eles entram no seu castelo e vão falar com as 8 clérigas de lá. As clérigas acabam dizendo que o Cristal da Terra tinha sido roubado por um elfo negro e que ele tinha fugido para a caverna que ficava ao noroeste, levando o cristal consigo. Entretanto, o elfo negro criou uma magia onde todo tipo de metal, como armaduras, espadas, escudos, etc., ficavam muito mais pesados naquela caverna, fazendo com que fosse impossível carregá-los lá dentro. Ou seja, se eles quisessem entrar na caverna, eles precisariam se desfazer de qualquer coisa de metal. Os heróis, com permissão das 8 cléricas, resolvem explorar o castelo para conseguir encontrar todo tipo de material para usarem na caverna. E no meio dessa exploração, eles acabaram encontrando ninguém mais e ninguém menos do que Edward, que estava deitado em uma cama após ter sido atacado por Leviatã. Após uma conversa, os heróis avisam Edward que eles estavam indo para uma caverna encontrar o Elfo Negro e recuperar o cristal. No momento, Edward estava muito fraco para poder progredir com eles, então ele preferiu ficar deitado. A caverna era extremamente perigosa, alguns dos monstros mais fortes do jogo estão nela. Os nossos heróis conseguem chegar nela, passando pelos mais perigosos monstros, e claro, sem poder carregar nada de ferro, o que é uma baita desvantagem. Até que eles finalmente conseguem chegar na Sala do Cristal, que era onde o Elfo Negro estava escondido. Os heróis entram em uma batalha contra o elfo, que de primeira não parece ser um inimigo tão poderoso, mas conforme o tempo se passa, o elfo se revela ser um inimigo extremamente poderoso, que consegue quase zerar a vida de todos os heróis com apenas um ataque. O elfo só precisou de poucos ataques para derrotar todos os nossos heróis, que não conseguiram dar um golpe sequer nele. É então que lá do castelo, Edward consegue sentir que os heróis estavam em perigo. Ele então levanta da sua cama, vai até a sua harpa e começa a tocá-la. Como aquela era uma harpa gêmea, o som dela conseguiu chegar até a caverna onde os heróis estavam. Com o poder da sua música, Edward conseguiu desfazer o feitiço da caverna enquanto ele tocava a harpa. Cécio então aproveitou esse tempo e acabou empunhando a sua poderosa espada. E foi aí que começou a batalha contra o elfo. Com a sua espada em mãos, Cécio e seus amigos batalham contra o elfo. A batalha é extremamente demorada. O elfo é experiente e tem magias poderosíssimas, mas mesmo com tudo isso, ele não é páreo para os nossos heróis e acaba sendo derrotado pela poderosa espada de Cécio. Após isso, os nossos heróis conseguem coletar o Cristal da Terra e vão de encontro às 8 clérigas. Ao chegar lá, as clérigas comemoram por eles terem conseguido o Cristal da Terra, mas é então que a sala acaba sendo dominada por uma misteriosa voz, que diz: "Parece que conseguistes o cristal, Cécio. Vá lá fora e pegue o seu dirigível, que eu levarei para onde Rosa está." As clérigas permitem que Cécio leve o cristal consigo, e também permitem que ele pegue alguns equipamentos a mais. Cécio e Caim se encontram novamente, e Caim pede para que Cécio siga o seu dirigível. Caim leva Cécio e todos os seus amigos para a Torre de Izote, que no caso era onde Rosa estava.
A Torre de Zote é realmente formidável, ela tem inimigos poderosíssimos que tiram muita vida do jogador, mas se você souber o que está fazendo, você não terá dificuldades em passar por aqui. Os heróis finalmente chegam no topo da torre e eles estavam prestes a falar com Golbez. Entretanto, antes deles falarem com Golbez, eles acabam sendo abordados por 3 irmãs magas que batalham contra eles. Inclusive, batalha chata, hein? É então que após essa batalha, os heróis finalmente chegam em Golbez. Mas Rosa não estava lá. Cécio questionou Golbez sobre Rosa, mas Golbez disse que queria o cristal primeiro. Cécio acabou vendo que ele não tinha outra alternativa e acabou dando o cristal da terra para o Golbez. Entretanto, Golbez não cumpriu com a sua parte do acordo e não mostrou onde Rosa estava para Cécio. Telá então acaba perdendo a paciência. Cegado pela sua sede de vingança, ele avança para cima de Golbez e o ataca com todas as suas magias mais fortes. Entretanto, elas causaram apenas meros arranhões em Golbez. Telá não desiste e continua o atacando com as suas magias, gastando cada vez mais MP. Mas novamente, nenhuma magia consegue causar grandes danos em Golbez. Em um ato de desespero, Telá invoca a sua magia mais poderosa, a magia Meteo. Entretanto, essa magia necessitava de 99 de MP para ser usada, enquanto Telá possuía apenas 90 de MP. Invocar uma magia tão poderosa que necessitava de mais MP do que Telá possuía era pedir para morrer, mas Telá não se importa com isso e invoca a magia Meteo de qualquer forma, causando incríveis 10.000 de dano em Golbez. Mas mesmo assim, Telá não consegue derrotar Golbez, e mesmo sem nenhum ataque por parte de Golbez, Telá acaba sendo derrotado. Telá acaba desmaiando na frente de todo mundo por causa da Meteo. Caim havia sido acertado pelo Meteo e acabou caindo no chão. Golbez tinha o cristal da terra e ele tenta escapar com o cristal, mas Cécio é mais rápido e tenta impedi-lo. Golbez apenas dispara um raio contra Cécio, que já é o suficiente para imobilizá-lo. Golbez então se aproxima de Cécio. Ele o olha nos olhos e Golbez tinha ali a chance de matá-lo. Mas é então que ele acaba tendo uma espécie de revelação, que nós não sabemos no momento o que significa. Golbez apenas diz que eles dois iriam se encontrar novamente e acaba saindo da sala. Os heróis se reúnem em volta de Telá. Eles queriam ver se ele estava bem, mas pro azar de todos, Telá não resistiu ao Meteo. A cena dele morrendo é uma das cenas mais tristes do jogo, mas ela é tão boa que eu vou colocar a versão de DS aqui. Thinking I could best him. You shouldn't talk. I brought this on myself, letting hate consume me so. Please, avenge Anna. Telá, no! Come on! Open your eyes, you old fool! Oh, Telá. Rest then with that daughter of yours. Telá, we will avenge your death and Anna's. I swear it. Após essa cena, os heróis vão até Caim, e ele acaba acordando. Esse tempo todo, Caim estava sendo manipulado por Golbez, e por ele ter sido acertado pela magia Meteo, Caim acabou saindo do controle de Golbez e voltou a ficar consciente. Caim pede desculpas por ter feito tudo aquilo com o grupo e Cécio diz que ele não tinha culpa de nada, afinal ele estava sendo controlado. Caim diz que Rosa estava no andar de cima e o grupo vai pra lá, e no último segundo eles conseguem salvar Rosa de ser esmagada por uma bola de metal. Cécio e Rosa têm um pequeno momento romântico, mas ele dura muito pouco tempo, pois em questão de segundos os heróis foram atacados por um demônio do vento chamado Valvalis. A batalha contra ela não é muito complicada, e os heróis conseguem derrotá-la com uma certa facilidade. A torre então começa a tremer e acaba desabando. Cécio acorda já em Barum, no seu próprio quarto, em volta de todos os seus amigos. Cécio diz para Caim que o cristal da terra já tinha sido levado por Golbez, o que significava que ele já tinha se apossado de todos os cristais. Mas Caim acaba dizendo que na realidade haviam outros cristais, os cristais negros, que estavam no centro da terra. Dessa forma, Golbez tinha coletado apenas metade dos cristais, e o resto dos cristais estavam escondidos no centro da terra.
Caim ainda diz que quando os cristais da luz fossem unidos com os cristais negros, a passagem para a lua seria finalmente aberta. Ele então entrega a Cécio a chave de magma, que deveria ser colocada em um certo lugar para assim abrir a passagem para o subterrâneo, mas ninguém sabia onde esse certo lugar ficava. Ajudou muito, hein, Caim? Valeu! E assim se conclui a nossa segunda parte do vídeo de Final Fantasy IV. Na terceira e última eu irei contar pra vocês a saga dos heróis para encontrarem todos os cristais negros. Será que eles vão conseguir? É isso que nós vamos descobrir no próximo vídeo. Bom, e é tudo isso por hoje, amigos. Não esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição se vocês gostaram do meu canal. Eu acho que esse aqui vai ser o segundo vídeo mais longo do meu canal. O primeiro de todos, que é o maior vídeo do meu canal que eu já fiz até agora, é aquele vídeo de Castlevania de Game Boy, que eu falei sobre Castlevania Harmony of Dissonance, Circle of the Moon e Art of Sorrow, do Game Boy Advance. Aquele lá tem 31 minutos, e esse aqui deve ter uns 31 e poucos. Então eu acho que ele é o segundo maior vídeo do canal. O terceiro maior vídeo do canal é aquele vídeo de Freddy vs Fright, que eu nem sei quantos minutos ele tem, pra falar a verdade. Eu sei que vai demorar muito pra minha próxima análise de Final Fantasy IV sair, até porque eu tenho muitos outros projetos pra poder colocar na mesa, mas eu ainda quero continuar falando desse jogo. Eu espero que vocês não morram de sono com a minha narração aqui. E por falar em narração, deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa narração que eu fiz aqui, onde eu narro todos os eventos de Final Fantasy IV. Porque aí eu posso trazer outros vídeos com esse tipo de formato, etc, contando a história dos jogos, etc. E só pra avisar uma coisa pra vocês, se vocês forem jogar Final Fantasy IV e assistirem meus vídeos, vocês vão perceber que eu não falei de muita coisa que acontece. É porque eu pulei alguns detalhes menos importantes pra poder fazer tudo caber nesse vídeo aqui, pra eu poder renderizar tudo de boa depois. Então, no fim era só isso que eu tinha pra falar mesmo. Um beijo do indiano e até a próxima.